da dança. O meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal. O canal Personas da Dança, ele tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. É um canal que está dentro do YouTube, as entrevistas estão acontecendo, ao menos por enquanto, pelo Instagram, e eu lhe convido a conhecer o canal caso ainda não o conheça. E se você gostar, eu peço que, por favor, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque a sua participação é fundamental. Hoje eu tenho o prazer de conversar com uma jovem brasileira muito talentosa, Amanda Gomes, primeira bailarina de onde? Do Balé de Kazan, na Rússia. Amanda se formou no Brasil pela Escola do Teatro Bolshoi e ela vai estar aqui na abertura do Festival de Joinville, dançando o clássico dos clássicos, que é o Lago dos Cisnes. E a Amanda, ela já vem dando uma contribuição muito significativa para a dança, não só no Brasil, mas no mundo. Então nós vamos agora ter o prazer de conhecer a história dessa moça, Amanda Gomes. Vou aqui mandar o convite para ela. Aqui apareceu que a Amanda não pode participar, será isso mesmo? Vamos lá. Mandei um convite mais uma vez, Amanda. Olá? Amanda? Ô, querida, Tá dando para tudo me bem? ouvir? Sim, sim. Olha, Coloquei o fone. tá bem. É prazer te conhecer. Muito Prazer obrigado é por você meu. ter aceito. Obrigado. Por você ter aceito esse convite. Esse é um canal dedicado somente a quem trabalha com dança de uma maneira direta ou indireta. E você, mais do que ninguém, merece estar aqui. Muito obrigado, viu? Obrigada. Querida, vamos começar aqui do começo. Você nasceu em 1995, no ano em que eu me tornei profissional. Olha que diferença de geração, hein? Entregando a idade já, Wanderson. Entregando a idade, entregando a idade. E aí, nasceu em 95, começou a dançar onde? Porque você não é de Joinville. Não, eu não sou de Joinville, eu sou de Goiânia. Eu, na verdade, desde pequenininha, eu sempre gostei de dançar. Assim, nas festas de família, sempre era a primeira a levantar da mesa para dançar. E eram todos os tipos de dança. Ah, E meu pai foi, acho que, meu grande incentivador, porque é? eu lembro quando eu era pequena, ele me colocava em cima dos pés dele para a gente dançar nas festas de famílias. Então, a música para mim era tudo muito natural, a dança, a música. E eu lembro que uma amiguinha minha da escola, Amanda também é o nome dela, Uhum. ela fazia balé e ela sempre me mostrava os figurinos dela, as coroas, o tchutchu, e eu ficava apaixonada. Eu queria vestir aquele tchutchu, eu queria ter aquela Olha. coroa. Então, assim, a minha primeira, eu ainda não entendia muito bem o que era balé, né? Claro, eu tinha Uhum. 5 anos na época, quando eu me apaixonei. Mas eu já queria muito ser uma bailarina, a figura da bailarina. E aos 7 anos, minha mãe me colocou no balé Ah, e foi paixão à primeira vista. Eu já gostava da figura da bailarina e o balé em si, a dança, me cativou muito. E eu e comecei em Goiânia. em Goiânia. E é muito interessante isso, porque uma coisa é o que os seus olhos gostam de ver, mas quando você traz aquilo para o seu corpo, né? A borboleta, e estica o pezinho, e joelhinho, talvez seja cansativo, não foi o seu caso, só foi uma confirmação de uma paixão, né? Me escutou, Amanda? Deu para ouvir isso. Só tá travando um pouco. Tá. Uhum. Então, Mas aí. é isso, é isso mesmo que você disse, porque muitas vezes a gente tem a ilusão de que a gente acha que é uma coisa e acaba se decepcionando ou achando
chato, não sei. Mas É, eu não, eu já gostei logo de início. logo de início. E aí, em pouquíssimo tempo, você, não só você, obviamente, sua família toda, a gente vai falar sobre isso, vai para uma escola profissionalizante. De onde surgiu essa ideia de você ir estudar numa escola que lhe daria esse profissionalismo? Então, eu estava estudando em Goiânia balé. Até então era como hobby, né? Era duas, acho que Uhum, 2 ou 3 vezes por semana. uhum, Eu já levava muito a sério. Eu desde pequena, tudo que eu pegava para fazer tinha que ser muito sério. Eu era muito dedicada. Se eu aham, fazia a escolinha de algum esporte, eu tinha que me dedicar a esse esporte. Se eu fazia aula de canto, eu tinha que me dedicar à aula de canto. E com balé não foi diferente. E eu lembro que eu já vinha me destacando há alguns anos no balé. Havia participado de alguns cursos. aham, é, e eu lembro que meus pais, na verdade, eu não sei, meus pais falam que alguns olheiros já me convidavam para ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro e tal. E até então meus pais não tinham muita noção que era esse mundo do balé, né? aham, E eles souberam, pela minha professora de dança de Goiânia, da escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que é uma escola profissionalizante, e ali eu poderia ter certeza que eu sairia de lá como uma bailarina profissional. Então era algo mais certo do que só mudar de cidade, ou mudar de academia, ou de participar de outro festival. Meus pais, minha família não tinha muito conhecimento. Eu sou a primeira artista da família, diríamos, no ramo do balé. é. E aí, E, ah, e, e a gente fez a escolha de ir para a escola Bolshoi fazer o teste. Meus pais foram, eu tinha 10 anos na época. Fizemos o teste. A gente foi de carro para Joinville, 1.500 quilômetros. Fizemos o teste. Passei no teste. Em um mês a gente já tinha se mudado. Meus pais foram comigo. Deixaram o emprego. Minha mãe era recém-formada, também se mudou. Então foram com a cara e a coragem eu ia seguir o falar sonho da isso. filha de 10 anos. Foram muito corajosos, né? E antes da gente começar a falar ali de Joinville, eu queria te repassar alguns recados aqui, né? Algumas mensagens de muito carinho. E é muita gente, hein, Amanda? Olha, Fábio Kologeski. Amanda, a melhor do mundo, casando tem sorte de ver profissional de perto. Olha aí. O Zeuxis Filho, que simplesmente é o seu pai, né? Apaixonado, talvez ele quisesse ser bailarino O mais também, né? coruja. Que te colocava ali nos pés. Almeri Moraes, muito competente essa menina, estamos vendo. Então aqui, olha, é isso. Davi Gabriel dando um oi para você, dizendo que é seu fã. Então é isso, amor. Seus fãs estão aqui. Querida, aí você entra por uma escola profissionalizante, aulas todos os dias, mais de uma aula por dia. Era isso mesmo? É isso mesmo. É claro que eu não tinha essa noção no início, Uhum. Aham. mas é uma diferença muito grande de uma escola profissionalizante e de fazer balé por hobby, né? Ali eu É, já escolhi minha profissão aos 10 anos de idade, a minha faculdade, diríamos, né? é. E é claro que para uma criança é uma carga muito pesada. Exige uma disciplina, um foco, uma maturidade de uma criança que outras profissões não exigem. Não, de maneira E, alguma. mas eu já, como eu disse, eu era muito já focada, já sabia muito o que eu queria. E por mais que eu não conseguia ainda ver muito o futuro, assim, algo concreto, porque aos 10 anos você não tem essa visão. Mas eu sabia que eu queria ser boa naquilo que eu estava fazendo, que eu estava me dedicando. Sim. Você quer mandar um beijo para o seu pai?
Pai, beijo, vó, beijo. A família toda acho que tá Toda aqui. aqui, né? Amanda, Minha madrinha. ah, o fato de você estar cercada ali por muitas crianças com o mesmo objetivo, né? Pelo menos naquele momento elas tinham aquele objetivo. Estimula também, né? Você não se sente tão um peixe fora d'água, né? Ó, tem outros aqui com o mesmo amor. Sim, sim. Quando a gente cresce nesse ambiente, diríamos que a gente compartilha do mesmo sonho ou de sonhos parecidos. Uhum. Isso agrega muito, isso agrega É. muito. E, e a gente realmente compartilha de ideias, compartilha de sonhos, compartilha os sonhos. E acredito que a escola me deu muito esse conforto de família mesmo. Eu me sentia é, na escola Bolshoi como se fosse a minha segunda família mesmo, até porque a gente passava muito tempo na escola. Claro que Uhum. a gente tem a escola regular, mas metade do dia a gente tá no Bolshoi. Se não estava no Bolshoi, estava dançando fora do Bolshoi, estava viajando. Os amigos eram quase os mesmos. Uhum. Então, era um pequeno, grande mundo de Sim. bailarinos. É. Amanda, e em que momento você disse, é isso mesmo que eu quero, não tem outra opção, eu realmente quero ser uma bailarina profissional? Ou não Eu já houve, tinha certeza eu tinha desde que eu entrei certeza. na escola. Eu costumo brincar que eu escolhi ser bailarina o dia que eu descobri que balé é uma profissão. Hum, Então, porque até então, né, quando eu era bem menorzinha, a gente acha que dançar e trabalhar são coisas diferentes, né? E é. aí, quando eu descobri que bailarina era uma profissão, eu não tive dúvidas. Quero ser bailarina profissional. E como é que você se torna, a gente vai dar um salto aí, primeira bailarina de uma companhia tão importante? Primeiro uma companhia russa, né? Olha, como é que isso acontece? É uma longa história Vamos para a dar um ela no que salto for grande, possível. Ah, mas, mas foi uma caminhada não fácil. Mas como eu disse, de muita dedicação. Mas eu já me via que quando eu comecei a amadurecer um pouco mais na escola, terceiro, quarto ano, que eu já ah, entendi o que que era uma companhia mesmo de teatro, que era aham, o balé russo, que era o balé europeu, que era o balé francês. Mas na escola Bolshoi, as maiores referências nossas eram do balé russo, até pela aham, escola ser uma escola russa, e eu já tinha esse sonho de ser primeira bailarina, de dançar papéis principais, e, e eu digo que eu já me via lá. E o caminho foi aparecendo aos poucos, assim, não teve algo que eu sentei e escolhi fazer. As coisas foram surgindo, eu aceitava, eu me entregava. Aos 14 anos, eu, eu participei de um concurso internacional, primeiro concurso meu internacional, que foi em Jackson, nos Estados Unidos. uhum. O concurso era a partir de 15 anos de idade. Eu tinha 14, mas eles deixaram eu participar do concurso porque eu fazia aniversário no último dia do concurso. Ah, E aí eles deixaram. Então eu era a mais nova de todos. Tinha dançado pouca coisa na escola Bolshoi, porque até o quarto ano a gente dança menos do que as turmas mais avançadas. aham, E lá foi quase que a minha primeira vez que eu dancei variação, solo, num palco para jurados do mundo inteiro, um público uhum. grande. Então, foi muito importante para mim essa experiência. Fui sem meus pais para os Estados Unidos, me mostrei lá, ainda ganhei o prêmio do júri, que foi uma surpresa muito grande, chegar na Aham, final, ganhar o prêmio do júri. Tive um grande destaque no concurso e aquilo também me alimentou muito, alimentou minha confiança. Eu consegui
ali ter certeza que eu poderia confiar ainda mais no meu talento, na minha capacidade, e Isso. eu acho que até mesmo na minha força psicológica, porque psicologicamente a nossa profissão também é muito difícil. Todos Uh, falam do lado físico, né, da preparação, mas o psicológico tem que também ser muito forte para dar conta, E porque não só é sabe qualquer um quem que é de consegue dentro da entrar no profissão. palco. Não, não. Inclusive a dona Eugênia Feodorova, você conheceu a dona Eugênia pessoalmente? Ela já esteve na escola Não, algumas vezes. não Ela, conheci, infelizmente. não. E ela, enfim, já é falecida, e eu me lembro dela dizendo, olha que interessante, porque está relacionado com o que você acabou de dizer. Ela disse assim, professoras de balé dão aulas de baby class em salas pequenininhas, bonitinhas, arrumadinhas. Isso está errado. O ideal é que a criança faça aula numa sala grande para que quando ela chegar ao palco ela não se assustar. Olha isso. É, É por aí. é uma Você, diferença muita grande. diferença, né? Você citou esse seu prêmio agora, 14, 15 anos, 14/15 anos. Alguém aqui citou um prêmio que você ganhou em Goiânia, pode ser? Alguém citou um Sim, prêmio. ganhei. Ah, é a Gisela, querida Gisela. Sim, eu ganhei melhor bailarina no Festival Internacional de Dança de Goiás. Acredito que foi a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, depois que eu já estava no Bolshoi, que eu voltei para Goiás para dançar, para participar do concurso e ganhei melhor bailarina. É uma boa lembrança que eu tenho com todos os familiares na plateia. Foi muito gostoso. Peço desculpas aqui a Gisela por não ter decorado o nome de quem tinha dado essa informação. Porque você ganhou muitos prêmios, não é, ao longo da sua carreira, da sua jovem carreira, e vai ganhar outros, com certeza. Agora, Com fé em Deus. eu queria saber, prêmio é muito gostoso de se ganhar, mas existe a questão do legado, né? Você é muito jovem. O que você pretende deixar como legado para a dança, para a história da dança, para os outros bailarinos que vierem? Então, Wanderson, eu acredito que eu, pelo balé não ser uma arte tão desenvolvida no Brasil quanto gostaríamos, Uhum. eu acredito que eu tenho o papel de dar exemplo aos bailarinos novos, aos bailarinos jovens. É, eu gosto de mostrar a minha história. Sempre que alguém quer ouvir a minha história, eu conto, eu incentivo, porque é, quando a gente não tem, talvez, representatividade, se a gente não conseguisse ver nenhum brasileiro fora do país, ou nenhum brasileiro destacando até mesmo dentro do país, é um breu, né? A gente tem, é como se aquilo fosse impossível. E quando você vê brasileiros talentosíssimos aqui na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, temos bailarinos talentosíssimos, Ah, dá um conforto e parece que o caminho já está aberto, sabe? Significa que aquilo não é impossível, só precisa realmente de dedicação e precisa gostar muito da nossa arte. é. Mas o caminho é possível, ele existe, e com o talento dos nossos brasileiros, é meio caminho andado. É, eu queria falar já de um exemplo que você já vem dando, que talvez você não perceba, que vai além dessa questão da dedicação. Tem a ver com dedicação, mas é mais. Entrou aqui agora, não sei se ele continua aqui, o Fábio Vilardi, que é bailarino do estágio, que foi meu entrevistado ontem. E nós conversamos muito sobre a questão de associação da arte com a técnica, né? Porque onde ele está, que é o balé estágio, ou você emprega a arte naquilo que você faz, ou você emprega a arte, não tem outra opção. E muitos bailarinos jovens estão muito preocupados com a questão técnica.
E quando eu vejo os seus vídeos, eu vejo as suas fotos, eu não vejo uma bailarina. Eu vejo uma artista da dança. Qual a diferença? O bailarino é aquele que se movimenta. A artista da dança é aquela que, como o nome diz, emprega a arte no que faz. E você é muito jovem, já traz isso tudo para o palco. Eu acredito que a plateia que te veja fique muito comovida, não é? Então, assim, de onde vem, Amanda, tanta emoção? Vem, né, muito trabalho também. Isso é uma questão que eu sempre gosto muito de comentar e de lembrar. Quando a gente é muito jovem, a gente acha que levantar a perna, girar pirueta, saltar é a coisa mais importante que existe, né? Para isso, nós temos outros esportes também que fazem a mesma coisa, e talvez até melhor que os bailarinos fazem. Mas a gente não pode esquecer que o balé, nós somos atores, nós somos, não somos só bailarinos, nós somos atores. A gente está no palco para contar uma história, a gente está no palco para Uhum. interpretar. A, a linguagem, a coreografia é uma linguagem, né? Ela não é o principal. Até mesmo quando a gente não vai dançar o balé completo, vai dançar trechos do balé PADD, é muito importante a gente entender de onde veio esse PADD, de onde veio essa variação, o que se passa naquele momento, naquele contexto, qual que é a interpretação correta, porque é isso que faz de nós artistas. E isso eu tento passar muito para os mais jovens, para os que estão iniciando, porque é muito fácil se perder nessa ilusão de que subir perna, de girar pirueta, de fechar uma quinta posição perfeita seria a coisa mais importante do mundo. Não é bem assim, né? Uhum. E é muito importante os professores de balé também acentuarem esse momento. É sempre muito importante assistir balés, assistir companhias profissionais, ter uma noção da diferença, o que que é um concurso, uma competição, o que que é um espetáculo, que são coisas diferentes. Eu também participei de vários concursos na minha vida. Aham, Confesso que não gosto muito de concurso, mas participei de vários e não me arrependo, porque foi uma aham. experiência incrível. Mas são coisas completamente diferentes. Tem bailarinos que se destacam em concursos que não conseguem dançar talvez um balé completo. E É. outros que são excelentes em um balé completo não conseguem se destacar em um concurso. Ou, assim, são coisas completamente diferentes. É muito importante o concurso para ganhar experiência, esse lado psicológico, né? Preparar o artista, mas eu estou falando para aqueles que querem seguir uma carreira profissional, né, numa companhia. Não pode ficar só, talvez, no vício da competição. Tem que pensar um pouco maior. É claro que tem bailarinos que escolhem participar de concursos e gostam disso, e esse E tá é o tudo que eles bem, escolheram para a ok? vida dele. Eu estou É. falando de quem pensa em uma carreira profissional, talvez fora do país, ou em uma companhia profissional. Aí tem que tomar um certo cuidado para não se travar ali no concurso, para ver um pouco mais além. É. Agora, esse trabalho que vai além da técnica, ele depende também muito da direção, né? E como a Rússia tem uma tradição extraordinária na dança, sobretudo na dança clássica, tudo é pensado nos mínimos detalhes, né? Quando você está ensaiando, eu imagino que você seja muito cobrada também nesse sentido, né? Sim, hoje em dia eu acredito que os meus ensaios, eles são mais ainda focados no Hum, lado artístico. É claro que a gente ensaia a técnica, a gente ensaia tudo para estar certinho, bem ensaiado, bem feito, mas combinar, conectar,
todas as falas de interpretação com o partner, com todos os personagens do Uhum. espetáculo, é muito importante, porque um partner novo, um personagem novo, um bailarino novo, já muda a interpretação. Todo balé, todo espetáculo, por mais que seja o mesmo espetáculo de ontem, o nome do espetáculo, né? Hoje ele já é diferente. Cada espetáculo é único Uhum. e é vivido de uma forma nova a cada vez que é apresentado. E eu separei aqui alguns balés que você dançou, porque são verdadeiros dramas, né? São dramas. A Dama das Camélias, O Lago dos Cisnes, Gisele, que é espetacular, O Corsário de Le Sylphide, e uma menina tão jovem assim, interpretando tão bem. Você gosta do drama? Gosto, gosto muito. Eu acho que o balé dramático ele leva a gente para algo interno, que quando eu participo, danço balés mais dramáticos, eu até sinto que eu quase que me fecho em uma caixinha dentro do palco mesmo. É como se eu estivesse vivendo naquele cômodo, naquela casa, ou naquele. Uma caixinha, né? Eu mal percebo o público. É quase que uma meditação que o balé dramático traz pra gente, diferente do balé mais virtuoso, mais alegre, que é tudo muito de dentro para Pra, fora, assim. O é, público Copélia, né? é um pouco diferente. É, Agora o balé dramático, ele é algo de dentro, assim. E eu acho que quando eu percebi que no drama eu conseguia, que isso é quase uma meditação e você consegue esquecer o nervosismo, você consegue esquecer tudo que tem ao redor e só interpreta. E isso é um presente muito grande. é. Aqui no Brasil, ele é argentino, mas ele está aqui no Brasil há muitos e muitos anos, o Luiz Arrieta, e uma vez eu escutei dele, ele trabalha com a dança contemporânea, e eu escutei dele o seguinte, que quando o bailarino ele faz isso que você está dizendo, ele entra na história, ele usa aquele espaço para contar uma história, a plateia vai até ele, porque a plateia também quer entrar naquele mundo, ou querendo ou não, já está ali sentada assistindo, ela entra num universo que não pertence a ela. E isso enriquece muito o trabalho de um modo geral, não é? As pessoas saem muito satisfeitas e felizes por terem presenciado algo tão diferente das suas vidas. E você, nas suas fotos, pelas fotos, a gente percebe tudo isso que você está falando. Obrigada, Vanessa, obrigada. E eu queria saber, olha aqui, eu chamo de Zeus, seu pai, mas Pode acho que ser não é isso. Zeuxis, Zeuxis. Tá. Anderson, eu preciso mandar um beijo para minha irmã, que ela tá Mande, aqui, ela faz balé, né? Isabela, Bebela. Ela tá no segundo ano do Bolshoi também. É, Bebela, mania te ama. olha, o seu pai está dizendo o seguinte: é, o preparo físico e o conhecimento corporal do bailarino é importantíssimo para o bailarino ter uma carreira mais leve também, principalmente o conhecimento corporal. E aqui é a fala de um especialista, né? Pai de duas bailarinas, não é? É isso É mesmo. verdade. Manuel Pro aqui, olha, nos chamando de amados, Manuel aderecista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, um artista muito importante, vai ser meu entrevistado dentro de pouquíssimo tempo. Eu quero saber, todos nós quando começamos, temos bailarinos que nos inspiram, ou geralmente temos, né? Você tem também aquelas bailarinas que você bateu o olho e falou, puxa, queria chegar aí. Eu tive vários no início, tive nossas queridas brasileiras, talentosíssimas, Ana Botafogo e Cecília Cash, que foram os primeiros nomes que eu ouvi assim, no Brasil, de bailarinas que fizeram sucesso não só no Brasil, sucesso mundial.
e queria muito, tive muito inspiração é, quando eu via os vídeos delas, quando eu ouvia falar delas. É, tive, me apaixonei também por grandes bailarinas russas, a Ekaterina Maximova, que é uma de tamanha leveza e técnica que quase que incomparável. E várias outras, assim, mas eu sempre eu tive, eu tive ídolos, mas eu jamais quis ser como eles ou Hum, igual a eles. Eu sempre tive muito. Não foi uma coisa que eu escolhi, mas hoje eu vejo que eu tinha esse sentimento de encontrar o meu balé, a minha bailarina, o meu lado artístico, porque, é claro, é muito importante a gente se inspirar, é muito importante, mas não copiar. mas não se comparar e não copiar. E eu acho que isso, sem querer, eu fiz uma escolha certíssima na minha vida e que hoje também eu levo para minha carreira. Não gosto quando as pessoas comparam bailarinas. Acho É, uma péssima ideia, porque a nossa carreira já não é fácil. não é fácil, é E cada curta. bailarino é curta, e cada bailarino tem, é, tem o seu estilo, cada bailarino traz algo para a nossa arte que, que completa. Não precisa comparar. Cada um Aham. completa a nossa arte da sua forma. Então, eu não, eu não me comparo e não comparo os outros. Pelo contrário, eu agrego. Quando eu vejo algo excelente em algum bailarino, algo interessante, eu tento me inspirar, tento trazer para mim um certo sentimento, esse olhar. Ai, nunca prestei atenção nisso. Dá para atuar dessa forma, essa linguagem é diferente da que eu conheço. Então, acredito que cada bailarino tem muito a agregar à nossa arte. É. E por falar nisso, quando você está dançando padedê, é, como são seus partners, assim, no sentido de o que que você espera de um partner? Bom, o partner, a gente tem que ter total confiança no partner quando a gente está no palco. Isso é muito importante. É, É, porque, claro que acontece momentos que a gente tem uma certa insegurança, ou um partner que a gente ensaiou só uma vez e tem que dançar. Então, acaba que essa insegurança é levada um pouco para o palco. Hoje não tanto, com a experiência a gente já consegue, e a gente trabalha com bailarinos profissionais excelentes, a gente já consegue, com pouquíssimos ensaios, trazer um resultado excelente para o palco. Mas no início era mais complicado, quando tínhamos poucos ensaios, ou às vezes quando o partner estava estreando algo, porque geralmente é mais fácil quando o partner já dançou e já. a bailarina está estreando. Quando é o Ah, contrário, é um pouco mais complicado, porque o partner é o apoio, né? É a é. nossa coluna. Mas eu tive muita sorte na minha vida, tive partners excelentíssimos e até hoje tenho. Para mim, eu acho muito interessante dançar com partners diferentes. É sempre uma, como eu disse, é sempre uma linguagem diferente. Tanto, por exemplo, Gisele. Uhum, Gisele é um balé que o mundo inteiro conhece, é um balé que o primeiro ato é praticamente na mise-en-scène, composto de uhum. mise-en-scène todo, e é muito interessante dançar com partners diferentes, que cada um tem sua linguagem, cada um tem o jeito de olhar, de se expressar. Então é como se fosse um diálogo totalmente novo a cada espetáculo, a cada partner novo, e é muito interessante. E cada espetáculo eu vejo por que eu amo tanto o meu trabalho. Amanda, você se notabiliza pelo balé de repertório.
E a dança contemporânea na sua vida? Porque hoje é muito difícil encontrar um bailarino que fique restrito a só um estilo, né? Os bailarinos que estão numa companhia de dança clássica dançam também outros estilos, e isso vem acontecendo. Os bailarinos que estão em companhias de dança contemporânea, não, só a dança contemporânea. Como é que é os estilos que não são clássico para você? No seu corpo, na sua mente, como é que é se adaptar a isso? Eu gosto muito, eu amo todos os estilos de dança, amo quando eu desafio o meu corpo a algo novo, a algo diferente. Aqui na Rússia eu já tive a oportunidade de trabalhar com coreógrafos diferentes, com linguagens diferentes, com visões diferentes da dança moderna, da dança contemporânea. E é sempre um livro do zero. A gente acha que a gente sabe, quando a gente vai ver, a gente está ali, é uma sementinha que nos ensaios começa a crescer, porque cada coreógrafo tem uma visão diferente É, de movimentação, de musicalidade, de expressividade. Então é sempre uma experiência muito boa e desafiadora. e para o seu futuro, o que que você projeta? A dança oferece alguns braços, né? Você começa como bailarino, você pode ser professor, pode ser ensaiador, pode ser um diretor, enfim. O que que você acha que vai acontecer com a Amanda Gomes no futuro? Olha, acho difícil falar sobre futuro, assim, não É falo com uma ninguém, especulação. geralmente. Hã? Mas tenho meus sonhos, tenho as minhas vontades. Gosto muito de ensaiar, de preparar os artistas. Ah, É, Recentemente eu tive a oportunidade de ser assistente do maestro Vassiliev, Vladimir Vassiliev, no Lago dos Cisnes, que foi montado na Escola Bolshoi. Nós montamos uma outra versão aqui na Rússia para a Ópera de Kazan, onde eu trabalho. Nós dançamos essa versão no Teatro Bolshoi de Moscou. Eu fui assistente de coreógrafo e bailarina. ah, E foi uma experiência incrível para mim, uma visão, participar estar ao lado de um mestre como Vassiliev e ter a visão dele para o que é necessário num balé, o que que o público gostaria de ver, porque na verdade, o Vladimir Vassiliev ele comemorou 85 anos recentemente e ele tem uma cabeça mais jovem de qualquer um de nós. ele tem muito Ele vigor, quer, né? ele tem muita energia, ele quer sempre, ele quer inovar, ele não gosta de, de ficar parado no tempo. E isso a gente vê muito no Lago dos Cisnes dele, o quanto ele inovou, o quanto ele deu vida para um clássico que hoje em dia podemos dizer que já está pro ambiente de hoje, para o mundo de hoje, ele já é para muitos um pouco monótono, né? Um pouco Hum. pausado, não tem aquele. E ele conseguiu trazer ritmo para o Lago dos Cisnes, e é uma coisa que eu fiquei impressionada desde o início, quando ele, ele me convidou para ser assistente dele e começamos a conversar, discutir as ideias. Minha cabeça explodiu de ideias assim ao Ah, lado dele, era muita informação. E a gente, durante um ano, foi colocando as coisas no lugar, assim, e ele conseguiu dar vida pro Lago dos Cisnes e fiquei apaixonada nessa nova versão que ele montou. É muito diferente do que a gente já viu. É claro, uhum. que muitos momentos clássicos continuaram, da coreografia de Ivanov, o Adágio do Lago dos Cisnes, o segundo ato, né? A segunda cena, é, praticamente tudo continua, mas ele trouxe muita vida para o aniversário do príncipe, para o príncipe em si, que diferente do príncipe que só faz poses, anda bonito, segura a página, não, ele deu vida
pro príncipe, pro aniversário de 18 anos do príncipe. É aquele pequeno E trecho é que está muito no seu Instagram, interessante. não é? Sim, sim, tem também. Eu vi as diferenças. Olha, M. Terezinha dizendo que você é maravilhosa aqui, mandando um carinho para você. Vamos falar aqui de Joinville, quando que você está na Rússia agora, né? Olha Tô só. na Rússia. E quando que você vai estar aqui? Quando que você dança o Lago dos Dia, Cisnes? dia 21 de julho, eu estarei na abertura do Festival de Dança com o Lago do Cisne, essa mesma versão que eu comentei com vocês agora. Uma versão que só foi dançada uma vez nos 25 anos da Escola Bolshoi em março desse ano. E a segunda vez será agora no festival. E estou muito feliz. Dançar no Brasil, para mim, é sempre bom voltar para casa, assim, É, e ainda mais em Joinville, no Bolshoi, onde tudo começou. Rever as pessoas que me conhecem desde criancinha é muito aham. gratificante e foi muito gostoso em março. E agora no festival, ainda com mais bailarinos, com a cidade lotada, estou bem ansiosa. Nós também. Olha, querida, eu queria te agradecer pela sua participação aqui no Personas da Dança. Sua história é muito mais rica do que isso que você contou. Eu tive acesso, né, ao seu currículo, é muito mais. Infelizmente, não temos tempo para tanto. Então, eu agradeço a sua participação, desejo a você muito sucesso, né, e torço para que um dia eu lhe conheça pessoalmente. Vai ser um prazer, tá bom? E bons Muito obrigada, espetáculos o tempo Wanderson. todo. Muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Espero que em Joinville, por favor, está convidadíssimo para Joinville. Tá bom, querida, muito obrigado. E assim, muito obrigado a todo mundo que veio aqui, tá? Ó, um beijo para você. Sucesso. Tchau, tchau, obrigada. Tchau.